Nessa aula eu abordarei o porquê que não existe treinamento completo pela via puramente positiva, como muitos por aí promovem e se autopromovem nessa verdadeira falácia. Durante boa parte do século XX, todo o treinamento era baseado no anteriormente denominado treinamento compulsivo ou, pelo behaviorismo, treinamento aversivo. Falei treinamento compulsivo por quê? Porque todo esse treinamento, todo esse processo de treinamento nasce através de um famoso treinador, pensador e militar de nome Konrad Most. Konrad Most, que lançou em 1910, lança todas as bases para o treinamento e emprego de cães militares do mundo, e esse manual é considerado o primeiro manual de treinamento e emprego de cães militares da história. Konrad Most foi um militar alemão que foi o verdadeiro encarregado do desenvolvimento e da difusão do treinamento e do emprego de cães durante a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Além disso, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele foi designado num esforço de cooperação internacional pela Alemanha à Finlândia e foi responsável, inclusive, por implantar o serviço militar com cães da Finlândia. Isso, naturalmente, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial e da inimizade entre esses dois povos a partir, então, da guerra. Konrad Most denominava compulsão o treinamento em que o cão experimentava a compulsão, que mais tarde veio a ser denominado por Skinner, da escola do behaviorismo. O cão experimentava a compulsão até que exibisse o comportamento desejado, quando então era aliviado naquela estimulação que ele recebia. Então o treinamento era todo baseado em reforços negativos. O cão recebia um reforço negativo até que ele apresentasse determinado comportamento, isso aí em praticamente todos os tipos de exercício. Quando o cão exibisse esse tipo de comportamento desejado, então aquela pressão ou aquela aversão era aliviada e aí o cão aprendia. Sobretudo a partir do desenvolvimento dos experimentos de Skinner e de meados do século XX para cá, a compreensão sobre os mecanismos de aprendizado e o poder do reforço positivo no aprendizado começaram a tomar conta do universo do aprendizado animal mundial, até que chega um ponto em que isso adentra o treinamento canino mundial e nós passamos por uma revolução na visão do treinamento canino, sobretudo de maneira mais ampla em todo o mundo a partir dos anos 70 e 80. No Brasil chegou um pouco atrasado, mas chegou. Isso a partir dos anos 90, principalmente 93, 94, 95, basicamente associado ao advento das fitas de vídeo, quando começaram a chegar no Brasil, dos treinadores internacionais, e mais para meados da década de 90, da internet. Com o domínio do treinamento positivo, da motivação, nós passamos a obter muitos benefícios e os cães passaram a trabalhar de forma muito mais alegre, sob muito menos estresse e o desempenho passou a ser muito maior. A grande questão é que, como Helmut Reiser, um grande pensador e um grande treinador, um dos maiores da história, descreve em seu livro Der Schutzhund, ele diz o seguinte, que não é possível um treinamento completo, totalmente sem uso da compulsão. O treinador habilidoso sabe, contudo, ministrá-la na dose e na direção adequada. Isso é o pensamento a respeito de um bom treinador. E por que não existe um treinamento completo sem qualquer uso de reforço negativo ou de compulsão, como denominava Konrad Most? Primeiro a gente tem que ter uma compreensão dos mecanismos cerebrais. Quando nós trabalhamos com recompensa, e basicamente quando nós trabalhamos com recompensa no aprendizado, nós utilizamos comida ou muitas vezes algum brinquedo, bola, etc. Numa outra oportunidade, inclusive no meu curso Entendendo o Aprendizado Canino, o Guia Definitivo, eu abordo o porquê de utilizar comida e o porquê de utilizar bola, qual a vantagem de uma em relação à outra,
ou qual seria o momento mais adequado da gente utilizar a comida como reforço e qual o momento mais adequado da gente utilizar a bola como reforço no todo do processo do treinamento. O fato é que, independente do que nós estamos utilizando, se comida ou bola, ambas fazem parte, por incrível que pareça, do mecanismo de aquisição de alimento. E quando a gente utiliza de mecanismos aversivos, nós estamos acionando no sistema nervoso central o denominado mecanismo dos comportamentos agressivos. Apesar de ambas as emoções serem geridas por estruturas funcionais coordenadas dentro do conhecido sistema límbico, que talvez seja a região funcional com maior peso na gestão das emoções, então apesar de tanto os comportamentos agressivos quanto o comportamento de aquisição de alimento serem regidos pelo sistema límbico e inclusive pelas mesmas estruturas, são subestruturas funcionais coordenadas entre si que são encarregadas ou dos comportamentos agressivos ou do comportamento de aquisição de alimento. Qual a diferença básica entre os dois? No mecanismo ou no comportamento de aquisição de alimento, o indivíduo tem prazer em perseguir uma caça. É lógico que eu estou tratando aqui de predadores, né? O cão é um predador. Ele tem prazer em perseguir uma caça. Porém, nessa perseguição não há a presença do risco de dano próprio, porque a caça, na cadeia ecológica, ela está posicionada abaixo do predador. Então o predador ele parte para uma caçada tendo em mente que a presa é inferior a ele e não tem desejo de persegui-lo para matar. Pode até ser que, numa situação inusitada, uma caça se defenda do predador e até machucando o predador. Mas isso é uma situação específica, não é o comportamento ou a emoção dominante da caçada. A emoção dominante da caçada é o caçador sair em perseguição a um indivíduo inferior e que não tem em si o desejo de perseguir para destruir o caçador. E é por isso que dizemos que na caça não há a presença do risco de dano próprio. Ao contrário, quando nós tratamos dos comportamentos agressivos, e aí a gente inclui defesa barra fuga, sempre que a gente fala defesa, a gente deve conectar necessariamente fuga ou avoidance, e a melhor palavra traduzida deveria ser evitação, defesa e fuga, e também a agressão social. Inclusive existem cogitações de outros tipos e formas de agressão, mas basicamente aqui nós vamos tratar de defesa e agressão social. Defesa, a forma reativa dos comportamentos agressivos, e agressão social, uma forma proativa dos comportamentos agressivos. Independente qual seja das duas, ambas vêm dos comportamentos agressivos, e os comportamentos agressivos passam necessariamente, quando acionados, pelo disparar de funcionamento do que a gente chama em neurofisiologia de HPA, que seria o eixo hipotálamo-hipofisário. O eixo hipotálamo-hipofisário, quando acionado, ele desencadeia uma série de processos no organismo, preparando o organismo para lutar ou para fugir. E aí ele vai estimular uma glândula que nós temos acima dos rins, e por isso que em nós bípedes é denominada de suprarrenal, e nos quadrúpedes é ao lado dos rins, e por isso nos cães e nos outros quadrúpedes é denominada de adrenal, porque adrenal, ao lado dos rins. E é exatamente por causa desse adrenal que a gente conhece um dos mediadores que ali são produzidos, denominado adrenalina. Então a adrenalina, a noradrenalina e o cortisol são elementos produzidos nessa glândula e são estimulados por esse HPA, que é o eixo hipotálamo-hipofisário.
O hipotálamo é uma estrutura que é considerada pertencente ao sistema límbico e ele coordena a hipófise, que é uma glândula que faz a interface entre o sistema nervoso central e o sistema glandular do organismo. Bem, para que eu falei isso tudo? Vamos lá. Quando a gente trata de mecanismos de aquisição de alimento, nós estamos intimamente relacionados com o aprendizado por recompensa. O aprendizado por recompensa, ele passa pelo processo da caçada, entre outras coisas, né? E aqui eu vou citar o exemplo de um dos processos de aprendizado por recompensa. Então o indivíduo sai para caçar, ele registra as informações na caçada, isso, uma estrutura do sistema límbico denominada hipocampo é responsável pelo registro da memória recente, ele também é responsável pelo sistema de navegação. A partir do momento em que ele visualiza a presa, ele se aproxima até que a presa fuja, ele persegue a presa, apreende, carrega para um local seguro, nesse local seguro ele vai finalmente se alimentar. Quando ele se alimenta, é lógico que a presa terá a função nutricional, mas antes que ela vire alimento nutritivo, por um acionamento direto no estômago, ramos do chamado nervo vago no estômago comunicam através do nervo vago ao sistema nervoso central a presença de comida no estômago, o sucesso daquela empreitada, daquela caçada. No sistema nervoso central, quando o nervo vago comunica esse sucesso, o mesencéfalo banha o sistema nervoso central de dopamina, a dopamina chega até o hipocampo e há a conexão entre as informações recentes, adquiridas, obtidas durante a caçada e a sua consequência, ou seja, o sucesso, a alimentação. Quando se tem essa conexão, o indivíduo começa a aprender que determinadas atitudes, determinadas ações levaram ao sucesso. Esse processo desencadeia a liberação de dopamina toda vez que se entra nessa rotina e que esses sinalizadores ambientais se repetem. Então, cada vez que um lobo ou um cão entra numa caçada e no fim é bem sucedido, numa nova caçada, e a partir do momento que isso vira uma rotina, cada vez que ele se depara com esses sinais que o levaram ao sucesso, ele tem ondas de prazer causadas pela dopamina. Resumindo, quando a gente lida com comida e com bola, nós estamos lidando com uma região funcional altamente relacionada ao prazer e ao aprendizado por recompensa ou por sucesso. Em contrapartida, apesar de estar na mesma região cerebral, quando nós estamos lidando com os comportamentos agressivos, eles são acionadores do eixo hipotálamo hipofisário, eles têm por finalidade a manutenção da integridade física do indivíduo, seja se autodefendendo, seja fugindo, ou seja disputando ranking dentro da matilha, dentro da família, dentro da alcateia, ou mesmo contra indivíduos que possam ser competidores sociais, mesmo que vivam numa região geográfica distante. Sempre que nós estamos dentro dos comportamentos agressivos, nós temos necessariamente a presença do risco de dano próprio, ao contrário de quando os cães estão trabalhando em caça, em que não há a presença do risco de dano próprio. Percebem a diferença das duas coisas? Pois bem, quando nós treinamos um cão pela via positiva, nós estamos treinando ele para perseguir o prazer. Ou seja, ele trabalha por vontade própria. Quando nós estamos treinando um cão puramente pela força, como se fazia antigamente, nós estamos treinando um cão pela reação dele. O condutor forçava, o cão reagia da forma que o condutor queria e o condutor deixava de forçá-lo. Então nós temos dois comportamentos basicamente extremos. A questão é que, se nós trabalhamos pela via positiva com um cão que faz por prazer, porque ele quer, o que fará com que esse cão queira fazer aquilo que a gente quer,
já que a gente está treinando o cão para desempenhar determinadas tarefas a nosso gosto. Em contrapartida, antigamente, da forma que se treinava, os cães realmente executavam quando seus treinadores ou proprietários queriam. Mas qual era a questão? Os cães não gostavam de executar aquilo, eles não queriam executar. Então nós tínhamos dois problemas até então. Pela via puramente positiva, você tem cães que amam fazer aquilo, mas fazem porque querem e quando querem. E é exatamente por isso que muitos treinadores, muitos proprietários, reclamam que os cães fazem só quando querem. Ah, meu cão sabe fazer isso, mas ele só faz naquela situação. Se deparou com uma situação nova, chegou uma visita ou foi para um local diferente, o cão não mais executa com aquela precisão ou com aquela presteza. Em contrapartida, aquele cão que trabalha só forçado, a gente tem certeza que ele vai executar. Porém, o cão não tem prazer na execução. E isso não para só por aí. A grande questão é que, quando nós forçamos um cão, muito pior do que a falta de prazer dele na execução é o estresse que ele sofre. Lembra que eu falei que há liberação de adrenalina, de cortisol? Qual é a função desses mediadores no organismo? Eles vão desencadear uma série de processos para preparar o indivíduo para lutar ou para fugir. Por exemplo, aumento da frequência cardíaca, aumento da força de cada batimento cardíaco, redirecionamento do fluxo sanguíneo para aqueles grupos musculares que serão mais requeridos durante a situação de luta ou de fuga. E é exatamente por isso que, quando a gente está com medo de algo, a gente sente um frio na barriga, a gente sente queda de temperatura na pele. Por quê? Porque o sangue nosso vai ser direcionado para aqueles órgãos onde nós realmente precisamos dele. E aí, um cão que é treinado sempre por forçamento tende a ter todos os desdobramentos negativos do acionamento contínuo e crônico do HPA. Nós temos então prós e contras de cada tipo de treinamento. Exatamente por isso que o Heiser sabiamente disse: não existe treinamento completo sem qualquer uso de compulsão. O treinador habilidoso sabe, contudo, como administrá-la na dose e na direção adequadas. Quando se conhece a motivação e o poder da motivação, nós sabemos que o aprendizado pela via positiva, ele traz uma memória emocional muito superior, muito mais duradoura do que o aprendizado pela via negativa. O aprendizado pela via positiva, ele não traz estresse, ou ele traz redução de estresse, nós logo entendemos que é uma grande vantagem para nós. Porém, pela via positiva, nós temos algumas questões. Primeiro, falta endurance, falta resistência. Por quê? Porque não há presença de risco de dano próprio e o indivíduo pode ser a qualquer momento motivado a fazer algo diferente daquilo que a gente gostaria que ele fizesse. Por quê? Porque ele é regido pela vontade dele. Ao contrário do cão que está trabalhando pela compulsão, que é regido pela vontade daquele que aciona o seu centro de luta ou fuga. Então, tudo é questão de balanço. A gente fala luta ou fuga pensando sempre no inimigo, mas quando o condutor, o proprietário, subjuga o cão, e subjugar aqui não é na pior das visões, não, subjugar hierarquicamente, nós estamos acionando o centro da luta ou fuga. Porém, como há uma relação social de vínculo entre ambos, esse centro da luta ou fuga, ao invés de converter para defesa ou fuga, vai ser expresso em submissão. Se eu tenho um cão que se submete hierarquicamente a mim, ele vai executar aquilo que eu requerer dele na hora e no momento que eu quiser. Uma outra questão interessante do treinamento pelo HPA é que eu posso acionar a qualquer momento e há duração enquanto houver esse acionamento, diferentemente de quando há o acionamento dos mecanismos alimentares, em que há a fadiga de ação
específica e a fadiga de estímulo específico, que nada mais são do que saturações físicas e psicológicas a que o mecanismo de alimentação está sujeito. Vamos lá, vamos fazer uma mistura disso tudo para tentar traduzir e facilitar. Se eu tenho um cão que trabalha só pela motivação, eu tenho um cão que trabalha muito bonito, trabalha porque gosta, tem prazer no que faz, mas ele faz quando quer e como quer. Se eu tenho um cão que trabalha só pelo forçamento, ele faz a hora que eu quero, mas ele não tem prazer no que está fazendo, ele não vai ter alegria no que está fazendo, não vai ter velocidade no que está fazendo, não vai haver precisão no que ele está fazendo e ele estará sujeito a estresse e as consequências deletérias do estresse a médio e longo prazo. Qualquer um aí sabe que se a gente tomar cortisol para algum tipo de problema de saúde, mas se essa medicação perdurar por muito tempo, teremos consequências sérias, inclusive diabetes, artrites, reumatoides, problemas de disfunção imunológica e muitos outros problemas em decorrência do uso extensivo do corticoide. Nós temos que desenvolver então um processo que consiga unir as duas coisas, unir os bons pontos do treinamento positivo, que na verdade não é treinamento, é um programa de aprendizado, aos bons pontos de boas dosagens de submissão. Somente quando temos as duas coisas, nós teremos um cão que utiliza do prazer, da boa memória, do aprendizado pela via positiva, mas da precisão, da presteza e da confiabilidade de execução da via negativa. O treinador habilidoso saberá, contudo, como ministrá-la na dose e na direção adequada. Portanto, pessoal, por mais que seja bonito um trabalho puramente motivado, e realmente é bonito e nós devemos primar por isso, não acreditem que será um trabalho sólido. Ele só será completo quando ele tiver um bom relacionamento com as questões negativas no treino. E aí é o nosso desafio. Como nós vamos colocar o negativo no treino sem que o negativo seja prejudicial? A primeira coisa que nós devemos ter em mente é que, antes disso, nós devemos ensinar aos nossos cães a lidar com o negativo. Nós não devemos proteger os cães dentro de uma redoma que os livre do negativo. Não, nós devemos apresentar o negativo para eles, de tal forma que eles consigam aprender a solucionar os problemas, lidando com o negativo e dando a volta por cima. É lógico que existem N processos diferentes para a gente conseguir isso, mas o que é mais importante, isso aplica para os nossos cães e aplica para a nossa vida, nós não devemos evitar o estresse, nós devemos aprender a lidar com o estresse. Um dos conceitos mais modernos de bem-estar animal é que não é a ausência ou o animal estar livre de estresse que vai melhorar os seus índices de bem-estar. Do contrário, é o animal conseguir lidar com o estresse é que vai melhorar os seus índices de bem-estar. Devemos desenvolver um processo desde a infância, dando ao indivíduo autonomia, percepção da sua força e capacidade, de tal forma que ele consiga entender que ele supera o estresse tendo consequências positivas. Sempre o positivo sendo maior do que o negativo apresentado. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio passa primeiramente pelo entendimento do condicionamento clássico. Se nós, vou citar um exemplo aqui, tocamos um cão e na sequência lhe damos comida, tocamos comida, tocamos comida, tocamos comida, tocamos comida, com o passar das repetições, esse toque, que em outra ocasião poderia configurar algo incômodo ou aversivo, por conexão com uma consequência positiva, ele passa por condicionamento clássico, e aí vocês têm que conhecer o mecanismo do condicionamento clássico. Por condicionamento clássico, esse toque passa a evocar a emoção da comida. Então, quando tem o toque, vem nele a sensação
alimentar. Esse é o segundo ponto. Então, o primeiro ponto, o indivíduo aprender a lidar com o estresse e ele mesmo superar o estresse. O segundo ponto, o indivíduo ter conectado doses mínimas de estresse a consequências positivas, de tal forma que, quando ele sofrer doses mínimas de estresse, ele tenha uma emoção positiva e, a partir daí, nós poderemos começar a trabalhar gradativamente dentro do propósito, dentro dos momentos adequados e, inclusive, contrabalanceado com emoções positivas superiores, podemos, então, dosar de acordo com a necessidade ou uso do negativo, sem que esse negativo traga consequências deletérias à mente ou ao físico do nosso pupilo. Lembremos que nós estamos formando um indivíduo para a vida e não criando um indivíduo sob uma redoma, protegendo-o do estresse da vida. Na vida teremos aflições, então que nos preparemos para que eles aprendam a lidar com as dificuldades e possam sair pela vida liderando. Foi uma aula muito densa, uma aula muito conceitual, mas tenha certeza, é difícil entender isso tudo. Porém, aquele que conseguir compreender sairá na frente daqueles que não vão se esforçar para ter o entendimento de coisas tão importantes. Não deixam de dar o seu like aqui e fazer o seu comentário. Até a próxima!